Sanctum, da Madeleine Roche. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro de terror, tá? Só que são 7 livros e eu li um livro do meio. Pois é, calma. Pelo que eu entendi, cada livro conta uma história, mas que as histórias se interligam entre si. Então, se você lê um livro separado, você até vai entender a proposta do livro e o que está sendo escrito no livro, mas talvez você não se envolva tanto com os personagens como deveria, já que você não leu os outros livros. Só que no meu caso, esse livro é tão legal que eu me envolvi com os personagens e com a história, com os mistérios, tudo, mesmo não tendo lendo os primeiros livros dele. Gente, o nome do livro é Sanctum, tá? E nele a gente vai rever a Abby, o Dan e o Jordan. A gente vai rever esses 3 amigos, tá? Que iam estudar em uma escola, fazer meio que um estágio numa escola, numa faculdade. Eu não vou saber falar o nome da faculdade, gente, porque é bem complicado. Mas a escola estava em reforma, então todos os alunos, inclusive os estagiários, tiveram que ir pro... Não é estagiário que fala, mas é meio que um programa de verão. Todos os alunos, inclusive os do programa de verão, tiveram que ir para um manicômio antigo, né? Aonde muitas coisas aconteceram, só que eu não sei o que aconteceu nesse manicômio porque não é a história desse livro. Ele é o livro antes desse daqui, tá? Então, o que acontece? Esse livro aqui, eles já voltam para a escola normal, porque a reforma terminou, e eles voltam para a faculdade, certo? Então eles saem do Brooklyn. Aonde o manicômio ficava era no Brooklyn. E isso é uma coisa muito importante de se saber, tá? Bom, mas mesmo assim, né, eles já terem saído do sanatório, manicômio, não sei, acho que do sanatório, né? Hospital psiquiátrico. Mesmo eles tendo saído do hospital psiquiátrico, o Dan, que é o nosso personagem que narra aqui a nossa história, ele ainda assim é atormentado por pesadelos. Só que esses pesadelos pioram quando cartas anônimas começam a ser entregues ao Jordan, a Abby e o Dan. Tá? Começou a ser entregue com palavras estranhas e fotos do que aconteceu no outro livro. Fotos essas que aparecem em certos momentos do livro, tá? Ó, aparecem em certos momentos do livro. Então, meio que eles ficam ali, sabe, mais angustiados, alguém não tá deixando aquela memória ruim morrer. E eles ficam hiper mega paranoicos, com medo, medrosos, né, paranoicos, medrosos, de tudo que vocês possam imaginar eles ficam. E com razão. Já perturbado com tudo isso, né, o Dan, ele recebe uma ligação da mãe de um cara que faz parte dos livros anteriores, o Félix. E a mãe desse rapaz, do Félix, né, diz que o Félix quer muito conversar com o Dan. A família dele é contra, os amigos dele são contra, mas ele vai mesmo assim. A conversa não é nada fácil, a conversa é bem perturbadora, mas o Félix, apesar de estar em um hospital psiquiátrico internado ainda, eles decidem seguir as pistas que o Félix dá pro Dan. Os 3 amigos decidem ir atrás dessas pistas que são dadas pelo Félix. Pra o quê? Pra eles resolverem esse problema de vez e pararem as cartas anônimas, porque tá atormentando todo mundo.
mas o que eles vão descobrir vai muito além do que qualquer outra coisa. Gente, lembrando, esse livro ele tem certos gatilhos, tá? Mas ele é um livro de terror, então ele não é um conteúdo muito fácil de ler. Mas ele tem os seus gatilhos aí, então tomem cuidado na hora de ler o livro, tá? Não são gatilhos fortes, mas pode ser, né? Enfim, os amigos perturbados com a conversa com o Félix, com essas cartas anônimas, com os pesadelos, voltam para a faculdade e se instalam nos seus quartos, né? E eles já imediatamente começam a seguir as pistas do Félix, tá? Que são números aleatórios. E logo eles descobrem que é um endereço, né? Que são coordenadas para um endereço, né? E nessa casa, né, que eles vão, eles descobrem que o diretor, ele fazia muitas coisas além de experiências e lobotomia e essas coisas que ele fazia com as pessoas naquele manicômio, tá? Enfim, na faculdade, eles vão conhecer a Mika, a Lara e o Cal, que são responsáveis pela segurança dos alunos. Só que em uma das festas com esses responsáveis, né, o trio se separa do grupo. Eles começam a vasculhar a casa e são surpreendidos por um grupo chamado Scarlet, né? E eles acabam sendo perseguidos por esse grupo também. Já não bastava a outra perseguição, eles estão sendo perseguidos por esse grupo também. Mas eles têm que descobrir pistas o suficiente para salvarem a própria vida, né? Porque eles têm que descobrir o que o diretor fazia, né? Além dessas coisas, o que o Dan tem a ver com isso, o que os Scarlets querem, por que o trio é ameaçado, é uma ameaça para um diretor já morto, né? E eles têm que descobrir tudo isso. Mas você não descobre nem metade dessas perguntas nesse livro aqui. Ele tem um fecho do plot, mas você tem que ler a série pra descobrir o porquê de tudo. E, gente, como eu li um livro que eu não sabia que tinha continuação, porque eu comprei no Sebo, e não tinha outros livros parecidos com esse, era só esse, eu comprei esse aqui, tá? Dá pra entender a história mesmo se você ler só esse aqui. Mas eu recomendo que você leia a série inteira. Eu vou procurar ir atrás da série inteira, porque eu gostei muito desse livro. Eu gostei demais desse livro. Esse livro vale muito a pena ler. Não sei se os outros valem a pena, mas esse aqui vale bastante, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!